Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast missional. Olha, hoje nós temos um assunto sensacional para tratar. Nós vamos falar sobre revitalização de igreja. O apóstolo Paulo, quando enviou o seu discípulo Tito para Creta, lá em Tito 1,5, ele fala assim: eu te enviei para Creta a fim de colocar em ordem aquela igreja. Ou seja, alguma coisa precisava ser feita para revitalizar aquela igreja, para levar aquela igreja a fazer a obra do Senhor de maneira excelente, de relevância. E hoje nós vamos tratar desse importante assunto, revitalização de igreja. Uma igreja que alcança os perdidos, uma igreja que faz uma obra de excelência, uma igreja relevante na sociedade. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa intenção em produzir esse conteúdo que vai ajudar você também a trabalhar com a sua igreja. E hoje eu estou aqui um convidado especial. Nós estamos aqui com o pastor Cássio, pastor que era da nossa igreja de Pederneiras e agora está em Sertãozinho. E eu chamei o pastor Cássio para esse momento para falar sobre esse assunto tão importante, justamente por conta disso. Ele estava no lugar e estava indo muito bem nesse lugar, mas ele foi para Sertãozinho no momento em que a igreja estava precisando de uma revitalização, e hoje o pastor Cássio tem alcançado um sucesso ali sensacional. Bem-vindo aí ao podcast missional, pastor Cássio. Tudo bem contigo, querido? Obrigado, pastor Paulo, que privilégio, amigo, estar aqui com você, tudo de bom, viu? E falar sobre esse assunto que muito nos emociona, né? Porque eu tenho visto aí o teu sucesso também e a admiração é recíproca. Verdade. Pastor Cássio, você está há 8 meses ali em Sertãozinho, na igreja missionária de Sertãozinho, e é notório a mudança na igreja nesses 8 meses. Muitas pessoas voltando para a igreja com energia nova, a igreja recuperando o trabalho, a igreja, os ministérios atuando de forma bem animada, bem entusiasmada. Eu queria perguntar para você, pastor Cássio, quais os passos que você deu para já em tão pouco tempo alcançar tanto êxito assim? Pastor Paulo, nós precisamos entender que a igreja como corpo vivo, a Bíblia fala que a igreja é o corpo do Senhor Jesus, né? Onde ele é o cabeça. E por ser corpo, ela tem sentimentos, tem atitudes. E nós nos deparamos com uma igreja que vinha de um luto, está passando problemas, né, com a partida de um pastor tão querido, nosso pastor João, e nós chegamos nessa atmosfera, nesse momento. Então, foi importante ter uma direção de Deus, né, estarmos alinhados ali com a vontade de Deus. Isso foi demais, o Senhor começou a nos guiar, e eu me lembro que ele me falou muito sobre a questão de Neemias. Então, nós tínhamos uma linha, né, uma palavra e de reconstrução, de revitalização, e precisamos ministrar isso, trazendo a igreja. Então, convenci as pessoas, os pastores que estão na equipe, que precisávamos ser intencionais, intencionais nesse processo. Por exemplo, reconhecer a necessidade. Então, o primeiro passo foi trazer cura através da palavra de Deus, entendermos que o Senhor estava nos levando a uma mudança de paradigmas, né? E foi tremendo, porque eles assimilaram muito bem esse processo. Então, o primeiro passo que nós demos foi ser intencionais nas ministrações, ter intensidade nisso e fazer com que eles entendessem que o potencial do peixe estava dentro do peixe. Ou seja, ressuscitar fazer com que a igreja acreditasse nos seus valores. Estavam ali, os talentos, os dons, mas nós precisamos despertar isso. Então, o potencial do peixe estava dentro do peixe. É aquele versículo, né? Desperta tu que dormes e Cristo te levantará. Então, o que você está dizendo, Cássio, que o potencial de revitalização já se encontra dentro da própria igreja.
é necessário que haja uma palavra de motivação, uma palavra de despertamento e uma palavra de direcionamento para o propósito. Exatamente. Exatamente. Tem uma palavra que falou muito comigo, foi Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, que diz assim, quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse, vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Então, o Senhor, ele dá uma direção para aquele povo. Eles já haviam ficado muito tempo. E entendemos que, às vezes, pastor Paulo, para uma revitalização, é preciso entender que nós já temos tudo o que precisamos, conforme a palavra de Deus fala, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, o que muitas vezes as pessoas têm muita base, muita teoria, mas demoram demais na montanha. Então, o que precisa é colocar em prática, ter coragem. Quantas pessoas nós já falamos sobre o voluntariado e eles admiram, eles gostam, mas não colocam em prática. Então, por isso que aquela frase, né, que nós sempre falamos, vamos para cima. Já sabemos, então, vocês já estão muito tempo nesta montanha, agora desçam para conquistá-la, para conquistar a terra. Você acha então, Cássio, que às vezes, baseado nesse versículo que você acabou de ler, as pessoas estão numa situação meio cômoda, uma situação com medo, quem sabe, de dar um próximo passo, ou inseguro para dar esse próximo passo, ou quem sabe também sem direção certa para dar esse próximo passo, e precisa de um líder com energia suficiente e com motivação suficiente para dizer isso. É hora de sair do monte e prosseguir para o propósito. É hora de sair dessa inércia, desse comodismo, que ele é de uma certa forma mórbido, né? E começar a caminhar para o propósito. Então, a figura do líder nesse momento é importante. É importante. Se nós voltarmos em Neemias, nós vamos perceber que ele tem um propósito de reconstrução, de revitalização, mas ele não conta para ninguém. Ele faz uma equipe, ele fala quem acredita. Então é preciso acreditar na visão do líder. Aliás, eles nem sabiam a visão ainda, ele vai. E chega lá para que as pessoas não desanimassem. Então ele vai para Jerusalém e aí sim ele começa a reconstrução ali, falar para eles o que eles vão fazer naquele lugar, né? Então é preciso que o líder tenha essa visão de Deus e ele acredite no seu potencial. E vamos para cima, ou seja, eu tenho uma direção, vamos revitalizar a igreja. E muitas vezes essa não se pode demorar, porque Deus não precisa revelar para um líder que a coisa não está indo bem. Às vezes ele fica na mesmice, ele fica muito tempo na montanha, rodeando aquilo ali, e ele não vê. Deus não precisa revelar aquilo que os resultados já mostram. Esse ponto a gente pode explorar e deve explorar ele muito. Eu falei no último missional sobre resultados. E o resultado, ele é termômetro. As pessoas falam assim, eu não vou trabalhar pensando só nos resultados. Isso é uma hipocrisia. Nós trabalhando pensando no resultado. A nossa motivação é implantar o reino de Deus, a nossa motivação é fazer a obra de Deus e os resultados virão. A falta de resultado é termômetro que a coisa não está indo bem. Exatamente. É um momento de sair do monte e tomar uma atitude. Exatamente. Então, estou percebendo, gente, aqui, o pastor Cássio está apontando algo importante para um primeiro processo para a revitalização. O primeiro passo importante para a revitalização é o líder ter consciência da situação que se encontra, trazer uma energia para a sua equipe, um direcionamento para a sua equipe, para sair daquela situação de inércia e fazer aquilo que eles acreditam, sabendo que o potencial já está dentro deles. Exatamente. Consegui resumir, Cássio? Exatamente. O potencial, eles são capazes. Está tudo ali. Precisa ter coragem e ousadia para uma virada. Precisam acreditar que o Senhor está conosco. Então, por exemplo, lá na questão em Sertãozinho, é uma igreja boa,
com bons pastores, bons líderes, Exatamente. um povo que ama a igreja, porque ficou no momento mais difícil, na igreja. É uma igreja muito fiel. E uma igreja que estava com sede. Então, o que precisavam? Acreditar no seu potencial. Então, nós vamos vencer. Vamos virar o jogo. Vamos dar resultados. Vamos ver o Senhor mudando a nossa história. Então, para isso, é preciso que sejamos um só povo. Falemos a mesma língua. Que acreditemos no propósito que Deus tem para essa igreja. Então, pastor Paulo, quando fala de revitalização de igreja, na verdade, é muito interessante esse tema, porque é trazer vida, né? É trazer uma nova vida para a igreja. Ela é muito mais ampla do que as pessoas pensam. Às vezes, eu vou pintar a igreja, vai resolver o meu problema, ou senão eu vou me amparar em um modelo e vai dar resultado. Não é bem isso. Então, é preciso que cada líder ele entenda a sua igreja. Ele tem É um pacote, né, Cássio? É um pacote. Por exemplo, uma coisa que o Senhor falou muito para nós, que a roupa de Saul, por exemplo, não serviu em Davi. Isso significa que a gente precisa, por mais que a gente tenha um modelo, por mais que a gente tenha uma referência, a gente precisa entender a realidade da igreja local. E nada melhor do que o pastor da igreja local para ter essa visão, o que a minha igreja precisa. Por exemplo, eu tenho ensinado os pastores no nosso distrito também, eu fiz algumas perguntas para eles. Eu falei assim, para que eles entendam qual é a saúde da igreja. Por exemplo, olha só que legal. Por que um visitante que vem aqui pela primeira vez ficaria? Por que ele retornaria em outros cultos? Se comporte como um visitante e entre na sua igreja, pastor, como se fosse a primeira vez. O que te atrai? O que te atrairia? Né? Então, começamos a fazer esses questionamentos. Por exemplo, você consegue, pastor, ouvir a sua mensagem? Hoje a gente tem recursos, né? Todo mundo fez live aí eu fiz uma pergunta: você consegue ouvir a sua mensagem inteirinha? É uma boa pergunta. Isso é trazer vida, né? Eu lembro uma vez, Cássio, só dizendo sobre isso que você acabou de dizer, quando há muitos anos nós chegamos aqui em Ribeirão Preto e o louvor da igreja tinha trocentas pessoas, né? E muita gente cantando, todo mundo cantava. Parecia que quando o Ministério Louvor ia cantar, esvaziava a igreja, porque estava todo mundo no palco. Aí a Maristé teve uma estratégia para saber quem realmente tinha a vocação para cantar. O que ela fez? Ela falou: gente, eu vou gravar, todo mundo vai gravar. E naquela época era do cassete ainda, época da fita cassete. Todo mundo gravou a sua voz. Aí a Master gravou de todo mundo, né? Depois entregou na mão de cada um. Agora você vai em casa e ouve e vê o que você precisa melhorar. Só de fazer isso, 70% do louvor chegou para o pessoal: eu achei que sabia cantar. É que eu estava no meio do povo, todo mundo cantando, a minha voz parecia bonita. Lá no banheiro ela é bonita, mas é horrível. Exatamente. As lives... Revelam. Exatamente. Por exemplo, às vezes a pessoa ouve falando o louvor e fala: poxa, como esse equipamento está com defeito, mas não é a voz que está, né? Exatamente. Então, você consegue ouvir sua própria mensagem por muito tempo, ou seja, e o louvor, como está? Como é o louvor da sua igreja? A altura, o volume, né? A intensidade, ou seja, e a recepção da igreja? Por exemplo, uma coisa, pastor Paulo, foram coisas simples você me perguntou o que realmente trouxe a revitalização. Coisas simples. Por exemplo, uma das coisas, nós ficarmos na porta da igreja recepcionando os membros ou no final se despedindo deles. Uma coisa que marcou muito a igreja. O pessoal fala até hoje. Uma outra questão que chamou muita atenção, que nós já fazíamos isso. Por exemplo, estava chovendo e lá em Pederneiras nós temos compramos guarda-sol, né, para proteger da chuva, né, servir como guarda-chuva ali. E no final a galera leva o pessoal até os carros. E aqui estava chovendo aqui em Sertãozinho, aí a Heloísa pegou: alguém tem um guarda-chuva, empresta aqui, começou a levar as irmãzinhas no carro. Poxa,
Que é isso? Um detalhe. A mulher do pastor me levando até o carro. Um detalhe, né? Um detalhe. Isso impactou, sabe? Isso mexeu. Então, coisas simples, por exemplo. O que você está falando, Cássio, sobre essa questão de mexer em coisas simples na sua própria casa que você não percebia, é muito importante. Tem um programa na televisão que o cara vai à procura de uma nova casa. Então, o que esse programa faz? É o seguinte, nós vamos procurar uma casa para você. Enquanto nós procuramos uma casa para você, nós vamos revitalizar a sua casa, não modificar a sua casa, nós vamos dar uma nova cara para a sua casa. Depois você decide se você quer mudar de casa ou não. A mudança que eles fazem na própria casa da pessoa é tão drástica e tão boa que a maioria depois desistem de mudar. Fala, minha casa está bonita demais, não vou sair daqui. Mas é por quê? Porque quando a gente está dentro de casa, há muito tempo, nós não percebemos as coisas que podem mudar. Nós não acreditamos nas coisas que podem mudar. Às vezes uma visão de fora vai e traz essa perspectiva nova da sua própria casa. Então, isso é muito importante, gente, para revitalização. É quando você tem a humildade de permitir que alguém te ajude nas mudanças e que alguém possa mostrar para você aonde mudar. Como o pastor Cássio está dizendo aqui, ouça a sua mensagem e perceba se você não está falando muito tempo. Olha lá se você não está sendo enfadonho nos exemplos, nas colocações. Seja mais intencional, como o pastor Cássio acabou de falar agora há pouco aqui, seja mais intencional com a sua mensagem, alcançando o objetivo principal da mensagem. E só isso você pode fazer, só essa mudança, você já pode trazer uma transformação, uma revitalização na igreja. E também, Cássio, como você fez, estrutura, por incrível que pareça, não é primordial, mas é importante. Sim. Mexer na estrutura, na estrutura física da igreja. Eu sei que você mexeu lá. Mexemos muito. Muito, eu sei que você mexeu. Eu ia chegar lá. Porque... O que você mexeu na estrutura lá, Cássio? Mudamos a cor, tornamos uma cor mais, por exemplo, mais atrativa para a futura geração. Paulo, uma coisa interessante que eu falo é o seguinte, muitos pastores querem a igreja para eles e não para a futura geração. E nós precisamos entender que o nosso tempo, os pais, por exemplo, precisam entender isso, que o tempo deles já foram. Por exemplo, eu não vou me afastar do caminho do Senhor, você não, você já está decidido. Os pais, muitos pais que estão dentro da igreja, precisam entender que a igreja é para os filhos deles. Então, tem que ser uma igreja que atraia essa geração. Então, a igreja, nós revitalizamos a cor da igreja, pintamos, colocamos o painel, fizemos atrás ali, um espaço, né, atrás para que as pessoas tenham condições ali os pregadores de se prepararem. Então tem uma sala especial, ou seja, a pintura, a repartição das salas, o local certo para a mídia, compramos equipamentos, investimos investimentos. Mais uma coisa para explorar aqui, Cássio. Investimento. Alguns pensam que é gasto. Exatamente. Fazer esse trabalho não é gastar, né, Cássio? É investir. Exatamente. O que é investimento? É uma expectativa de um retorno. Todo mundo que investe tem uma expectativa de retorno. Então você investiu numa expectativa de retorno e está tendo retorno. Está tendo um retorno fantástico. Criamos uma experiência diferente. As pessoas estavam acostumadas com aquele ambiente. Quando chegam agora, é notório a experiência, principalmente uma pessoa que já conhecia o local e que por conta da pandemia não estava indo, agora chega e tem uma experiência diferente. Isso é muito legal, viu, gente? Essa questão de revitalização aqui, espero que você esteja acompanhando aí, prestando bem atenção, porque isso é muito importante. Você pensar que quando você está investindo numa transformação de estrutura local,
quando você está se repaginando como pastor, como líder, olhando como está a sua mensagem, você está pensando em produzir uma experiência para aqueles que estão chegando na igreja. E o que vai marcar é isso, né, Cássio? Exatamente. Essa experiência. Essa experiência. Uma outra coisa, além da estrutura, foi o culto. Um culto rápido, um culto intenso, onde as pessoas não têm tempo sequer de tirar os olhos lá da frente, porque quando elas querem receber, porque é muito rápido o processo, né? Então, as transições de uma cena para outra, de uma parte do culto para outra, o sistema, a palavra, a ministração de oferta, tudo intenso, tudo com objetividade. Por exemplo, não é por muito falar, mas é o que falar e como falar. Exatamente, exatamente. O Cássio falou uma coisa aqui que eu quero explorar isso também. Quando qualquer casal, quando está na expectativa de chegar uma criança, ele muda totalmente o ambiente da casa. Ele vai lá, compra um quarto novo, monta um quarto todo novo, né? Se mora num apartamento, manda colocar tela, porque agora vem uma criança, né? Faz uma mudança na casa. E o Cássio falou o seguinte, que a mudança não é para nós, a mudança é para quem está chegando. Exatamente. A mudança, essa questão de criar um ambiente para uma boa experiência, um ambiente aconchegante, uma palavra intencional, é para quem está chegando, né, Cássio? Para quem está chegando. A pessoa, a nossa geração, ela aprendeu, ela às vezes estava até acostumada com aquele sistema, vai estranhar um pouquinho, mas por incrível que pareça, essas pessoas estão amando essa revitalização. É porque as pessoas se acostumam com o velho Exato. Se acostumam com o velho. Acostuma com aquela rachadura na parede. Por exemplo, antigamente as não pessoas... Não incomoda mais, está lá vendo tanto tempo, não incomoda mais, né? Quando você lembra que quando saiu o carro automático, as pessoas, não, eu não gosto de carro automático. Hoje ninguém quer mais carro manual. Ninguém gosta, até andar. Você entendeu? Não, eu lembro que quando, essa é da nossa geração, né? Quando os carros começaram a ter vidro elétrico, o argumento na época, a narrativa de muitos era assim: eu não vou ter carro de vidro elétrico, não é uma manutenção a mais. O vidro com manivela dá menos manutenção. Olha só o pensamento, né? Agora, quem imagina hoje um carro sem vidro elétrico? Acho que não existe mais hoje nenhum carro que sai de fábrica sem vidro elétrico. Não é mais um acessório no carro. Exatamente. Já faz parte do carro. Já faz parte, né? Hoje ninguém compra um carro, é muito difícil você vender um carro. Não tem, não sai mais de fábrica. Aqui em Ribeirão Preto. Esses meninos que estão aqui agora, que nem sabem o que é vidro com manivela. Exatamente. Desistiu Você isso. Você sabe, parceiro, o que é vidro com manivela? Então, eu até anotei aqui algo interessante. Nós precisamos admitir que às vezes estamos até querendo fazer coisa certa, porém de forma errada, né? Então, às vezes as pessoas querem mudar, fazer mudanças, os pastores, por exemplo, querem fazer mudanças, mas às vezes de forma errada, de forma equivocada. Por exemplo, Davi, quando ele vai trazer a arca, a princípio ele traz de forma errada, em cima de carros de boi, mas depois ele vai e conserta, ok? Então, quando a gente tem, por exemplo, que nem ter uma palavra de revelação, é fundamental para isso, porque aconteça o que acontecer, nós sempre vamos ser dependentes de Deus. Isso é interessante. Sabemos que temos uma visão, que sabemos para onde queremos ir, e como você falou, a casa tem que estar sempre pronta para receber os bebês. É verdade. Aqueles que vão nascer, né? Então, ter uma palavra de revelação, ela é fundamental, por exemplo, para perseverar na visão que Deus lhe deu. Eu fico impressionado, por exemplo, com Noé. Deus falou para ele teve uma visão, ele perseverou nessa visão, por 100 anos. Ele estava convicto, mas no caso dele, ele não perdeu o foco daquilo que Deus tinha revelado a ele. Porém, agora, quando as pessoas ficam muito tempo sem alcançar nenhum resultado e não estão convictas, ela precisa ter realmente, de fato, uma visão, uma certeza, uma convicção de onde quer chegar.
Por exemplo, nós chegamos momentos que falamos, não, desse jeito nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de uma mudança. Então, a primeira questão é: precisamos mudar. É estar convencido. Porque senão o cara, você fala assim, você quer mudança? O cara fala, não, para mim tá bom, pastor Paulo. Você vai lá, incentiva o camarada, você vai lá, injeta ânimo nele e fala assim, não, mas para mim tá bom. Você fala assim para ele, eu quero que você voe. E ele fala, mas eu estou voando, ainda que seja um voo de galinha. Eu acho que pega até o seu exemplo aí, Cássio, né? Eu quero pegar o exemplo do Cássio, como ele procedeu lá em Sertãozinho e o sucesso que ele já tem alcançado em tão pouco tempo. Porque, olha só, gente, uma igreja boa, uma liderança boa também, uma liderança bem comprometida com a obra de Deus, bem comprometida com Jesus, ninguém vivendo de forma errada, né? Mas a igreja estava de uma situação que estava precisando de uma mudança, ainda que parecia que estava bom, estava assim, não está ruim, né? Não tá ruim, mas não está bom. E o Cássio veio e trabalhou com essas propostas de revitalização, com essa proposta de mudança, trouxe uma nova cara para o ministério, sem perder a essência. É que tá, a preocupação de muitos e se eu perder a essência, a santidade, o compromisso com a palavra do Senhor? Gente, essas coisas são inegociáveis. Nós nunca vamos abrir mão de uma palavra de santidade, que confronta o pecado, que leva a pessoa a viver uma vida genuinamente com Cristo, evidenciando frutos do Espírito Santo, zelo com a palavra de Deus. Revitalização não compromete essas coisas. Mudança para alcançar novas pessoas, para trazer uma energia na igreja, produzir uma atmosfera que vai trazer uma experiência marcante naqueles que se achegam àquele lugar, nunca vai comprometer a essência da igreja, que é a vida com Cristo Jesus, que é uma vida de oração, é um zelo com a Sagrada Escritura, uma vida de santidade. Não é verdade, Cássio? Pastor Paulo, uma coisa muito importante que eu vejo também, a unidade. As pessoas, quando eu assumi a igreja em cima de uma situação complexa, eu precisei trabalhar muito essa questão da unidade, sabe? De entender que é um só povo, uma só língua, uma só direção e um só objetivo. Então todos querem ver a igreja crescer, mas muitos querem do jeito dele. E isso que compromete muitas vezes o crescimento. Então é preciso confiar na liderança que Deus coloca numa igreja. Quando Gideão ele confronta o povo, ele fala por Deus e por Gideão. Ou seja, não adiantava dizer, eu sou por Deus, se não fosse com Gideão. Então, graças a Deus, a igreja nos abraçou também, e isso fez toda a diferença. Porque nós tínhamos também uma história, e eles ouviram falar dessa história lá em Pederneiras, né? Então, quando a gente chega, eles acreditam, eles abraçam, e isso fez toda a diferença, a unidade. Essa soma, né, Cássio? Essa soma de necessidades com a pessoa certa, e a pessoa certa com a intenção certa e com disposição para fazer o que precisa fazer, é uma equação que dá certo, né? É uma equação que dá certo. Gente, o tempo está correndo. Estou aqui com o pastor Cássio, tá um papo muito bacana sobre revitalização, pontos importantes aí que você deve prestar atenção para colocar em prática na sua igreja. E eu estou feliz demais com a sua presença aqui, viu, Cássio? Você contribuiu bastante aqui com esse podcast missional. Nós estamos aqui com a graça de Deus para produzir conteúdo de relevância, para ajudar você a fazer o seu ministério acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, foi o Cássio quer dar cumprimentar aí finalmente aí, dar os seus...
Quero encerrar dizendo, não tenha medo de mudanças. Acredite, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Faço nova todas as coisas. E isso que nos deixa cheio de adrenalina, né, Paulo? Porque experimentar o novo de Deus é tudo de bom. Então, pastores, não tenha medo de mudança. Ainda que assuste. Cima. Ainda que assuste, né? Mas vai para cima, porque vai dar tudo certo. Está dando certo na Igreja Missionária em Ribeirão Preto, está dando certo na Igreja Missionária em Sertãozinho e vai dar certo na sua igreja também. Amém. Mais um podcast missional para ajudar você a ter um ministério de relevância. Deus abençoe a todos vocês.